Graça e paz, eu sou a pastora Dircileia, Igreja Metodista em Vila Paulistana. E mais uma noite nós vamos falar sobre a novela Gênesis. E a gente tem visto coisas interessantes na novela. Talvez essa semana a gente tenha visto situações que vão dar margem para a gente poder conversar semana que vem, né? E aí a gente percebeu o quê? Rebeca, então, a pedido da oração, ouvindo a oração de Isaac, a Rebeca engravida. Duas crianças dentro do ventre dela, o Senhor diz que elas seriam, vamos dizer assim, duas nações diferentes, e elas brigam muito no ventre. Até isso ela entende. E por conta desse entendimento, a preocupação dela é o nascer, se eles vão ser cuidados e criados para que não sejam inimigos um do outro. E essas crianças então lutam no ventre, lutam para nascer. O nascimento é bem difícil, praticamente um tentando lutar com o outro, quem vai ser o primeiro. Por quê? A gente sabe da questão da primogenitura, isso ainda é muito importante nessa época. Homem, primogênito, é herança, é orgulho, é a honra da família, né? E aí a gente vê então que na hora de nascer, Esaú vem primeiro, e o Jacó tá lá segurando no calcanhar, né? No calcanhar do irmão. A Rebeca percebe isso também quando eles estão deitados na cama, um chutando o outro. E a preocupação dela era essa, porque ela tinha ouvido o que Deus tinha falado para ela. E ela fala: Isaac, a gente precisa cuidar deles para que eles não virem inimigos, para que eles não briguem, para que eles sejam amigos. E aí a gente percebe que Isaac concorda, mas o olhar dele é para o filho primogênito. Quem saiu primeiro? Esaú. E Esaú era caçador. Ele era guerreiro, ele era desde criança muito forte, amado por Isaac ao extremo. E como Rebeca percebe isso, ela também volta o seu coração para Jacó, que era mais calmo, que vivia junto com ela nas tendas, né? E aí a gente percebe então que, por conta disso, o cuidado dela fica mais para Jacó, e o cuidado e o amor e o orgulho do pai, que é Isaac, para Esaú. Rebeca se assusta com o tipo de comportamento de Esaú. E Esaú, em algumas coisas, ele mostra como se fosse um temperamento semelhante a Ismael, né? Então, egoísta, temperamental, não dá valor para as coisas importantes, principalmente para a vida, para as pessoas que estão ao seu redor. Se ele está com fome, ele quer comer. E dane-se os outros, eu não quero saber, eu preciso comer. E ela se preocupa muito com isso. E aí a gente percebe que nessa preocupação, ela continua, de certa forma, apoiando a Jacó. O Isaac também percebeu que Esaú era diferente, né? Era mais assim, temperamental mesmo, ele era mais dinâmico nesse sentido de lutar pelo que ele acredita, pelas coisas que ele quer. Bom, a gente vai perceber então que nessa hora, por causa dessa questão de primogenitura, a gente tem uma cena em que o Jacó, ainda pequeno, pede para o irmão: você quer pão? Eu fiz o pão, você está com fome? Mas em troca deste pão, me dá o seu direito de primogenitura. Ele fala: você está brincando, tal, não sei o quê. Isaac fica sabendo disso, acha estranho, mas a conversa é essa. Então a briga dos dois, desde pequenininhos, é essa. Quem vai ser o melhor? Quem vai ser o mais querido? Quem vai ser aquele que vai continuar a história da família? Quem vai ser aquele que vai ser abençoado por Deus, né? De certa forma. O pai sofreu isso com o irmão Ismael. Ismael foi expulso, Isaac fica. E agora? Tem dois irmãos aí, nasceram juntos. Quem é o melhor? Quem vai ser o mais forte, o mais guerreiro? O que tem mais valor? Não sei. Preste atenção nos próximos capítulos, porque tá interessante. Porque como tá mostrando uma sequência, a gente percebe que enquanto eles são pequenos, eles já estão meio que disputando, né? E Esaú, ele é muito corajoso. Ele atira flechas, ele atira e mata bichos, né? Ele caça. E o Jacó ainda é muito calmo, fica fazendo pães, né? Tem um paladar muito apurado, gosta de fazer isso. Diferenças, né? Valores e habilidades diferentes. Muito bem.
Nesse momento também, a gente vai ver que o poço do lugar que eles estavam está secando. E aí eles vão ter que sair para procurar um outro lugar. E a ideia de Isaac é pedir a Deus, Deus me orienta onde eu vou. E Deus fala para ele, não vá para o Egito. E aí a gente percebe que eles são nômades, né? Que eles estão em busca de sobrevivência, eles estão buscando um novo acampamento, um novo lugar, porque eles precisam de água. E se o poço seca, onde, né? Todos precisam de água. E aí começa então, no Gênesis 26, começa essa história aí de Isaac para sobreviver com o seu acampamento, com todos os seus, vai para Gerar, que é onde Deus manda ficar. E lá ele vai encontrar de novo com Abimeleque. Calma. Então Deus pede, não vá para o Egito, fica onde eu disser, e aí eu vou te abençoar. E o lugar que ele vai abençoar é Gerar. Aí ele vai, reafirma a aliança feita com Abraão para Isaac, diz que ele vai abençoar Isaac, por quê? Porque Abraão obedeceu a sua palavra, porque Abraão guardou os mandamentos, porque Abraão cumpriu os preceitos, os estatutos e a lei de Deus. Então, por isso que Deus amava Abraão. E agora, para Isaac, o que ele prometeu para o pai, ele vai cumprir. E aí, de novo, então, como eu falei, ele vai para Gerar e acaba encontrando com Abimeleque, porque ele está na terra do Abimeleque. E aí, então, ele vai pedir, eu posso ficar aqui? Eu posso ficar por aqui? E aí, de novo, acontece a mesma história que aconteceu com Sara. Ela é minha irmã. Rebeca, de grande formosura, o Abimeleque se atrai pelos olhares e fala, eu quero essa mulher, eu quero ela no meu harém. E aí, para não morrer, Isaac faz o quê? Ela é minha irmã. E aí, lógico, né? Abimeleque, ele já tinha pedido para que não houvesse mais mentiras entre Abraão e ele, porque eles fizeram uma aliança. E Abimeleque, como já sofreu com isso, a gente vai ver isso, a gente vai perceber, até para tirar um pouquinho dessa angústia, ele vai dizer, ela é sua irmã. Não, ela é sua esposa. Então, todo homem que se aproximar de Rebeca ou tentar tocar Rebeca, morrerá. E aí, faz então um novo acordo, né? Uma nova aliança com Isaac, e ele prospera ali. E aí ele consegue prosperar em paz, de certa forma. E a gente vai ver que tem alguns caminhos ali na história, né? Que vão mostrando as famílias se encontrando. Vai mostrando, dentro da história de Abimeleque, o segundo filho dele, que é meio ganancioso, que ainda tem sede pelo poder. E apresenta Ismael como se fosse um grande comerciante, alguém que vem trazer novidades do Egito e tudo mais. E aí a gente percebe que o poder, o olhar pelo poder é muito grande ali, porque ele é rei. E esse filho, ele faz acordos com Ismael. E a gente sabe que quando existe esse tipo de acordos, né? Traz para mim alguma coisa que pode matar alguém, traz para mim algum veneno, traz para mim, é preocupante. E aí a gente vê que a história vai se repetindo por conta dos, vamos dizer assim, dos poderes, né? De eu querer, de eu desejar poder. Muito bem, e quem será que ele vai matar? Será que ele mata o próprio pai, o filho, né, do Abimeleque? Ou ele vai matar o neto, ou que é o sobrinho dele? Porque poder é poder, vamos tirar um da parada para a gente poder assumir. E aí a gente vai ver e vai saber o que vai acontecer. Não posso dar spoiler. E aí, nesse comportamento... Gati morreu, né? Mais velho, já a idade, conseguiu casar-se bem, e ele morre também, né? E aí deixando então a esposa, que era a serva de Rebeca, sozinha, mas sabendo que ele foi muito amado e que ela também foi muito amada. Mostrando aí que Deus também teve um carinho especial para com o Gati. A gente continua vendo Betuel muito safado, Betuel é o pai da Rebeca, muito safado, aproveitando das meninas, né? Infelizmente isso acontecia muito na época, e quando a gente fala isso, a gente não tô falando só de feminismo, não. Eu tô falando de direitos, de valorizar vida, de respeitar as pessoas, né? Que a gente vai poder discutir nesses próximos capítulos, porque infelizmente ele ainda não tem
esse olhar de compaixão pelas pessoas, não respeita as pessoas, né? Ele vê como serva e servos têm que servir, tem que fazer o que ele quer, o que ele desejar. Infelizmente, isso acontecia e muitas famílias ainda hoje ainda acontecem isso. É minha filha, é minha sobrinha, tá aqui na minha casa, faz o que eu mando. Infelizmente, a gente tem que orar muito, porque isso já não vem de hoje, percebe? A gente tem que orar muito porque muitos são machistas e matam meninas sem dó e nem piedade, simplesmente porque elas não obedeceram, elas não quiseram fazer aquilo que esses grandes homens desejavam. Mas a gente vai prestando atenção na novela porque tem mais história. E Labão, que é o filho de Betuel, então, mostrando o problema que ele tem com Lia, a filha que é praticamente desprezada, porque ela é praticamente a causadora da morte da esposa. E aí ele olha para ela, ele vê a esposa, ele sente ainda que ela tem esse problema de não ser bem aceita, né? E aí a gente vai ver qual vai ser a história de Lia aí, né? Ficando mocinha, crescendo, sem a mãe, sendo criada por servos, praticamente. E o pai, como vai tratá-la. Daqui para frente a gente vai ver, porque ela vai ficando maiorzinha, a gente vai percebendo tudo isso. O que a gente percebe, e o que a gente tem nessa lição de hoje, é justamente isso. Existe um problema entre Esaú e Jacó. Um filho nasceu primeiro e é amado do pai. O outro filho veio depois. E por ele ser, vamos dizer assim, menosprezado pelo pai, a mãe o ama. Um, homem do campo, caçador. O outro, um homem pacato, habitante de tendas, praticamente culinarista, vamos dizer assim, para aquela época. E a gente não pode esquecer de uma coisa importante que Deus quer mostrar para nós e vai mostrar no decorrer dessa história de Esaú e Jacó. Deus não olha para a aparência. Se você é forte, se você é poderoso, se você é o maior, Deus olha para o coração. Aquilo que está no teu coração é o que agrada a Deus. E a gente está percebendo isso e a gente vai ver. Primogenitura, herança, orgulho, isso para Deus não tem importância. O que tem importância é a obediência ao Senhor, é servir ao Senhor com alegria, é, de certa forma, obedecer e guardar os seus preceitos, os seus estatutos e a sua lei, adorar em espírito e verdade. Isso é importante para Deus. Por isso, a gente vai aprendendo aí e a gente vai vendo que Deus muda toda, vamos dizer assim, a origem, toda legalidade. Deus faz aquilo que é impossível. Ele troca mesmo, ele muda mesmo, porque os valores de Deus são muito diferentes dos que os valores humanos. Que o Senhor nos abençoe, que a gente vai aprendendo, vá assistindo, vá guardando, vá escrevendo se tiver alguma dúvida, para a gente poder continuar aprendendo a estar na presença do Senhor, né? Através dessa novela Gênesis. Senhor, abençoa-nos, ensina-nos. E nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós brigamos conosco mesmo, porque nós queremos fazer coisas que não te agradam. E uma parte do nosso coração quer fazer aquilo que é a tua vontade. Ensina-nos. E nós sabemos que não é o melhor, não é o mais bonito, não é o maior de todos. Não é isso que te agrada. O que te agrada é o nosso coração sincero diante de ti, o nosso coração puro diante de ti, o nosso coração, Senhor, quebrantado na tua presença. Ensina-nos, caminha conosco e continua nos mostrando o caminho que devemos seguir. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E a bênção do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo nos abençoe, nos encha de graça, de esperança e de fé. Nos dê a sua graça e a sua maravilhosa paz, hoje e sempre. Amém. Que você continue assistindo, continue aprendendo e logo, logo, nesses próximos capítulos, hoje, quinta-feira, vai ter muita coisa interessante acontecendo e a gente vai ver juntos. Até já!